Bem-vindo ao dia 103 do projeto Bíblia 365 dias. Que alegria ter você aqui, firme nessa jornada de fé e transformação. A cada dia de leitura, você está se enchendo da verdade, sendo renovado pelo Espírito e caminhando mais perto do propósito de Deus para a sua vida. Ler a Bíblia toda em um ano é um compromisso que libera sabedoria, cura e direção sobre o seu caminho. No devocional de hoje, 13 de abril, vamos refletir sobre Deuteronômio 19 e 20, 2 Coríntios 3 e 4 e Salmo 45, 1-9. Nessas passagens, vemos o cuidado de Deus com a justiça, suas instruções diante das batalhas, a nova aliança escrita no coração e não em tábuas de pedra, a glória que não se apaga e a certeza de que mesmo em meio a pressões, não estamos destruídos, pois carregamos em nós a luz da presença de Deus. Leia com atenção e oração. Peça ao Espírito Santo que revele verdades profundas. Fale com clareza e transforme seu coração. A palavra é viva, poderosa, e hoje pode ser o dia em que tudo muda para você. Antes de continuar, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para seguir firme conosco. E não se esqueça, compartilhe este devocional com alguém que também precisa ser alimentado pela palavra. Vamos juntos. Deus tem algo precioso para liberar sobre sua vida hoje. Deuteronômio 19. Cidades de refúgio. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar as nações cujo território Ele está dando a vocês, e vocês tomarem posse da terra, morarem nela e dividirem o território em 3 partes, reservem 3 cidades de refúgio. Se alguém matar outra pessoa acidentalmente, sem ter ódio da vítima, poderá fugir para uma dessas cidades e salvar a própria vida. Por exemplo, suponham que um homem vá ao bosque com um vizinho cortar lenha. No momento em que ergue o machado para cortar, o ferro do machado escapa do cabo e atinge o vizinho, matando-o. O homem poderá fugir para uma das cidades de refúgio e salvar a vida. Se a distância for muito longa, o vingador da vítima poderá perseguir e matar o acusado, mesmo sem ter havido intenção ou inimizade anterior. Por isso ordeno que separem 3 cidades de refúgio. Quando o Senhor, seu Deus, ampliar seu território, conforme prometeu sob juramento a seus antepassados, e lhes der toda a terra que prometeu, e vocês obedecerem a todos estes mandamentos que hoje dou, amando o Senhor, seu Deus, e andando em seus caminhos, acrescentem mais 3 cidades de refúgio às 3 já designadas. Assim evitarão que pessoas inocentes sejam mortas injustamente na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, e vocês não serão culpados de derramamento de sangue inocente. Mas, se alguém tiver ódio de outra pessoa, armar uma emboscada e matá-la deliberadamente, deverá morrer. Levem esse assassino até o vingador da vítima, para que ele o execute. Não tenham pena dele. Expulsem de Israel o sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. Marcos de propriedade. Quando estiverem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não alterem os marcos de propriedade de seus vizinhos, estabelecidos por gerações anteriores. Testemunhas. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém por um crime ou delito. O caso deve ser confirmado pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa se levantar contra alguém e o acusar de um crime, os 2 envolvidos no caso comparecerão diante dos sacerdotes e juízes em função na época. Os juízes investigarão cuidadosamente a acusação. Se descobrirem que a testemunha está mentindo e apresentou falso testemunho contra seu próximo, façam a essa testemunha o que ela tentou fazer a outra pessoa. Assim, eliminarão o mal do meio de vocês. Então, os demais ouvirão e terão medo, e tal maldade não será mais praticada entre vocês. Não tenham pena do culpado. Apliquem o princípio: vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio 20. Leis para a guerra. Quando forem a guerra contra seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra e exércitos maiores que o de vocês, não tenham medo. O Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, está com vocês. Antes de começarem a batalha,
O sacerdote virá à frente do exército e dirá ao povo: Ouçam, israelitas, hoje vocês vão entrar em combate contra seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados ou aterrorizados diante deles, pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele lutará por vocês contra seus inimigos e lhes dará a vitória. Depois os oficiais dirão ao exército: Alguém aqui construiu uma casa nova, mas ainda não a dedicou? Volte para casa e dedique-a. Do contrário, poderá morrer na batalha, e outro homem a dedicará. Alguém aqui plantou uma vinha, mas ainda não colheu os frutos? Volte para casa e aproveite os primeiros frutos. Do contrário, poderá morrer na batalha, e outro homem os desfrutará. Alguém aqui ficou noivo de uma mulher, mas ainda não se casou com ela? Volte para casa e case-se, do contrário, poderá morrer na batalha, e outro homem a tomará por esposa. Os oficiais também dirão: Alguém aqui está com medo ou desanimado. Volte para casa antes que desanime também os outros. Quando os oficiais tiverem terminado de falar ao exército, nomeiem comandantes para liderar as tropas. Quando se aproximarem de uma cidade para atacá-la, ofereçam termos de paz. Se os habitantes aceitarem e abrirem os portões, todos em seu interior serão forçados a trabalhos braçais e servirão a vocês. Se não aceitarem os termos de paz e começarem uma guerra, cerquem a cidade. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem todos os homens. Mas fiquem com todas as mulheres, crianças, gado e outros despojos de guerra. Podem tomar para si os bens de seus inimigos que o Senhor, seu Deus, lhes der. Façam isso com todas as cidades muito distantes, que não forem parte das nações que estão na terra que vocês vão conquistar. Nas cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, não deixem viva nenhuma pessoa. Destruam por completo os hititas, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, conforme o Senhor, seu Deus, ordenou. Isso impedirá que eles os ensinem a imitar todas as coisas repugnantes que fazem ao adorar seus deuses, o que os levaria a pecar contra o Senhor, seu Deus. Se estiverem sitiando uma cidade por um longo tempo, enquanto lutam para conquistá-la, não destruam as árvores cortando-as com o machado. Podem comer dos frutos, mas não as derrubem. As árvores não são inimigas para que vocês as ataquem. Apenas as árvores que não derem frutos poderão ser derrubadas para construir equipamentos de guerra contra a cidade que os enfrenta, até que ela caia. 2 Coríntios 3. A glória da nova aliança. Será que começamos a nos elogiar novamente? Será que, como outros, precisamos apresentar cartas de recomendação a vocês ou recebê-las de vocês? A única carta de recomendação de que precisamos são vocês mesmos. Sua vida é uma carta escrita em nosso coração, e todos podem ler e reconhecer o bom trabalho entre vocês. É evidente que vocês são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Confiamos em Deus por meio de Cristo. Não que sejamos capazes de fazer qualquer coisa por nós mesmos. Nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Essa não é uma aliança de leis escritas, mas do Espírito. A antiga aliança, escrita em tábuas de pedra, leva à morte, mas agora iniciamos uma nova aliança, do Espírito, que dá vida. A antiga aliança, que traz condenação, foi gloriosa. Tanto que o povo de Israel não podia olhar firmemente para o rosto de Moisés, por causa da glória de seu rosto, ainda que essa glória estivesse se desvanecendo. Não será então muito mais gloriosa a nova aliança, que produz justiça? Se a antiga aliança que traz condenação foi gloriosa, a nova aliança, que nos torna justos diante de Deus, é muito mais gloriosa. De fato, a antiga glória já nem é glória em comparação com a glória extraordinária da nova aliança. Se a glória que se desvanecia era gloriosa, muito mais gloriosa é a que dura para sempre. Uma vez que esse é o nosso ministério, temos muita confiança. Não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu para que o povo de Israel não visse a glória, mesmo sendo ela transitória. Mas a mente deles foi endurecida. Até hoje, quando leem o Antigo Concerto,
O mesmo véu cobre seus corações e só é removido por meio de Cristo. Até hoje, sempre que Moisés é lido, um véu cobre o coração das pessoas. Contudo, quando alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Assim, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradualmente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. 2 Coríntios 4. Tesouro em vasos de barro. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu esse ministério, nunca desistimos. Rejeitamos todas as ações vergonhosas e métodos desonestos. Não tentamos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Dizemos a verdade diante de Deus. E todos que são sinceros reconhecem isso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para os que estão perecendo. Satanás, o Deus deste mundo, cegou a mente dos que não creem. Eles são incapazes de ver a gloriosa luz das boas novas. Não entendem essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a exata semelhança de Deus. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor. Nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora temos essa luz brilhando em nosso coração, mas somos como vasos de barro que contêm esse grande tesouro. Isso deixa claro que nosso grande poder provém de Deus e não de nós mesmos. Somos pressionados de todos os lados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas nunca abandonados por Deus. Somos derrubados, mas não destruídos. Por meio do sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se veja em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Contudo, continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Cri, por isso falei. Nós também cremos, e por isso falamos. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês a si mesmo. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais e mais pessoas, haverá grande ação de graças, e Deus receberá mais e mais glória. Olhar para a eternidade. Por isso nunca desistimos. Embora nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois nossas aflições atuais são pequenas e não durarão muito tempo. No entanto, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas elas e durará para sempre. Assim, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Salmo 45, 1, 9. Meu coração transborda de belas palavras. Faço canções ao rei como se fosse um poeta habilidoso. Tu és o mais belo de todos os homens. Em teus lábios se pronuncia a graça, pois Deus te abençoou para sempre. Poderoso guerreiro, vista sua espada. Mostre sua glória e majestade. Em sua majestade, cavalgue vitoriosamente em defesa da verdade, da humildade e da justiça. Que teus feitos gloriosos revelam teu poder impressionante. Tuas flechas são afiadas, transpassam o coração dos inimigos do rei. As nações caem a teus pés. Teu trono, ó Deus, permanece para todo o sempre. O cetro de teu reino é cetro de justiça. Amas a justiça e odeias a maldade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, derramando sobre ti o óleo da alegria como privilégio especial. Mirra, aloés e cássia perfumam tuas vestes. Dos palácios adornados de marfim, a música dos instrumentos de corda te alegra. Filhas de reis estão entre as mulheres nobres do palácio. À tua direita está a rainha, usando joias finas de ouro de Ofir. Mais um dia concluído no projeto Bíblia 365 dias.
Glória a Deus por sua perseverança. Cada leitura é uma semente plantada no solo do seu coração, e a colheita virá, de fé firme, visão clara e vida transformada. Ler a Bíblia todos os dias é uma jornada de revelação e amadurecimento. Deus está te preparando, fortalecendo sua identidade nele e abrindo seus olhos para realidades espirituais que transformam o presente e o futuro. Não pare agora. O caminho que você está trilhando é de glória em glória, graça sobre graça. A palavra está viva em você. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas sedentas por Deus. E me conta nos comentários, qual versículo de hoje mais tocou seu coração? Nos vemos amanhã para mais um dia inesquecível no Bíblia. 365 dias.